A história que a gente aprende na escola fala de reis, de guerras, de grandes tratados, né? Mas e aquelas outras histórias? Aquelas sussurradas na cozinha, guardadas num diário antigo ou trocadas numa conversa entre amigas? Pois é, a escritora espanhola Carmen Martín Gaite dedicou a vida inteira dela a resgatar justamente essas narrativas. E hoje a gente vai mergulhar no trabalho dela para entender por que essas histórias são tão, mas tão poderosas. Vamos começar com essa provocação. Quando a gente pensa em história, sabe, com H maiúsculo, a história dos grandes eventos, das batalhas, das figuras importantes, o que será que está faltando? Que tipo de narrativa simplesmente não entra nesse registro oficial? Bom, por muito tempo, a resposta foi bem clara. As experiências, as memórias, a vida privada, especialmente a das mulheres, tudo isso era considerado menor, sabe? Coisa do dia a dia, sem importância para a história. E é exatamente nesse buraco, nessa lacuna, que o trabalho da Carmen Martín Gaite entra com tudo. Então, primeiro vamos dar uma olhada em como essas histórias pessoais do universo feminino acabaram ficando de lado por tanto tempo e por que o ato de resgatá-las é tão revolucionário. E a nossa guia nessa exploração é ela, Carmen Martín Gaite, uma romancista, uma ensaísta incrível que defendeu com unhas e dentes a importância dessas narrativas. Com ela, a gente ganha um vocabulário totalmente novo para falar sobre memória e comunicação. Para entender a Gaite, o contexto é fundamental. Ela passou boa parte da vida sob a ditadura do Franco na Espanha, um período de repressão cultural e social gigantesca. Pensa só, num ambiente onde a vida pública era super controlada, o espaço privado, a casa, a família, virou uma espécie de refúgio. E foi exatamente ali, nesse espaço íntimo, que as histórias dela começaram a florescer. E aqui a gente chega no primeiro grande conceito da Gaite, a memória como uma forma de resistência. Para ela, o simples ato de lembrar e contar uma história pessoal já era um jeito de peitar a narrativa oficial que o regime queria impor. E ela batizou isso de memória feminina. Agora, atenção porque isso é importante. Não se trata só de memórias de mulheres, mas de um jeito de lembrar. É a memória do cotidiano, das emoções, das pequenas coisas que, no fundo, formam uma vida. Bem diferente daquela história oficial, cheia de grandes datas e heróis. E essa frase dela, nossa, resume tudo perfeitamente. A verdadeira tapeçaria da vida não é feita só dos grandes acontecimentos. Ela é tecida com os milhares de fios fininhos das experiências pessoais. E são justamente esses fios que a história oficial quase sempre deixa de fora. Então o ponto central é esse contraste, sabe? De um lado tem o registro oficial, todo organizadinho, linear, público. Do outro, o testemunho pessoal, que a Gaite tanto valorizava. Bagunçado, emocional, super privado, são duas formas completamente diferentes de enxergar o passado. Ok, beleza. Mas se essas memórias não estão nos livros e documentos, como é que elas sobrevivem ao tempo? É aí que entra o segundo pilar do pensamento da Gaite, a comunicação. Para ela, memória não é algo que a gente guarda numa gaveta, é algo que a gente compartilha. E o mais fascinante são as ferramentas que ela identifica. Não são discursos, não são manifestos, são formas de comunicação super íntimas. Uma conversa, uma carta, um diário, um segredo que se conta para alguém. É por meio desses pequenos atos que essa memória é construída e vai passando de uma pessoa para outra, de uma geração para outra. Mas tem uma peça-chave aqui. Uma conversa precisa de no mínimo duas pessoas. E a Gaite dá um nome especial para quem ouve, o interlocutor. E olha, não é qualquer ouvinte não. É aquela pessoa que escuta de verdade, com empatia, que faz perguntas, que ajuda a história a ganhar forma. Sem essa pessoa, a memória corre o risco de se perder para sempre. E esse processo é quase um ritual. Primeiro, vem a coragem de contar. Depois, a generosidade de ouvir e de validar o que foi dito. E aí acontece a mágica. Uma memória que era só de uma pessoa se transforma em algo maior, vira parte de uma memória compartilhada, que é muito mais difícil de apagar. Tá, mas por que essas ideias pensadas lá atrás ainda fazem tanto sentido hoje em dia? É isso que a gente vai ver agora para fechar. O impacto da Gaite foi, assim, gigantesco. Estamos falando de mais de 40 grandes obras publicadas. Ela não ficou só na teoria, ela levou esses conceitos todos para a ficção dela, criando personagens inesquecíveis, cujas vozes e memórias constroem universos inteiros. No final das contas, o grande legado da Gaite é um convite. Um convite para a gente olhar para as nossas próprias vidas, para as histórias das nossas famílias e entender o valor imenso que elas têm. Ela meio que nos dá permissão para enxergar as nossas memórias não como algo trivial, mas como um fio essencial naquela tapeçaria da vida. Isso nos deixa com uma reflexão.
Vamos pensar um pouco naquelas conversas que tivemos, nos segredos que compartilhamos, nas histórias que ouvimos dos nossos pais, avós, amigos. Que histórias são essas que formam a nossa própria história não oficial? E, talvez o mais importante de tudo, quem são os interlocutores que ajudam a manter essas histórias vivas?